Fala pessoal, e aí, tudo certinho com vocês? Olha só, a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente começou com essas aulas de conteúdo extras, né? E a gente vai falar hoje sobre Brasil em chamas. E esse assunto ele é muito relevante porque quando a gente faz o estudo de vegetação do Brasil, quando a gente faz o estudo dos biomas brasileiros, a gente percebe uma série de impactos que estão envolvidos essas áreas naturais. Impactos que estão relacionados principalmente com a prática de atividades econômicas. E quando você vai pensar de uma maneira geral, qual é o maior impacto que os biomas brasileiros sofrem? Você vai pensar, poxa, Flávio, o maior impacto é o desmatamento. E aí eu sempre associo a ideia de que a gente tem que raciocinar como que esse desmatamento acontece. E num caso mais específico, a gente vai percebendo que ao longo dos anos sempre se torna comum, apesar de não ser algo que a gente imagine que seja favorável, a gente sempre imagina que os incêndios acontecem no Brasil. E esses incêndios eles vão estar relacionados principalmente com o período do ano em que a nossa condição climática se apresenta com um índice de umidade menor, e nesse caso é o inverno. Então, basicamente, vai perceber que no inverno a quantidade de incêndios aumenta. E quando a gente percebe o aumento desse incêndio, a gente vai raciocinar em algumas áreas específicas, principalmente pensando na Amazônia, principalmente pensando no Pantanal e também nas áreas de Cerrado. E isso, logicamente, quando a gente raciocina essa ocorrência nesses biomas, pensamos também o que isso traz de impactos. Por quê? Óbvio, vai alterar, vai atingir milhares de hectares, e esses hectares atingidos têm aí toda uma fauna, toda uma flora, ou seja, toda uma biodiversidade que vai ser impactada por esses contextos. Só para você ter uma noção, já que o noticiário pegou muito em cheio em relação ao Pantanal, né? Em 2020, pensando nos meses até mais ou menos agosto, o Pantanal ele já teve 10% da sua área original, 10% da sua área original totalmente queimada, consumida pelo fogo. Isso dados do INPE, ou seja, dados oficiais no Brasil, beleza? E principalmente quando a gente vai pensar que os incêndios, só para você ver como que a estatística é muito cruel em relação ao Pantanal. O foco de incêndios registrados de janeiro a agosto desse ano no Pantanal, ele equivale a todos, atenção, a todos os incêndios que aconteceram no Pantanal nos últimos 6 anos. Ou seja, de janeiro a agosto desse ano, queimou mais o Pantanal do que nos últimos 6 anos somados. Perfeito? E além disso, você vai pensar, por exemplo, como com a Amazônia, né? Que a Amazônia também sofre com o aumento do foco de incêndio. Se você comparar o ano de 2009, tá? Esse ano, em julho desse ano, 2009, não, 2019, em julho desse ano, o bioma amazônico apresentou um crescimento de 28% nos focos de incêndio. Perfeito? E dentro disso, se você comparar 2019 com 2018, 2019 já tinha dobrado em relação a 2018. Então você percebe que está tendo um crescimento exponencial dos focos de incêndio na região amazônica. E aí vem a condição. Poxa, Flávio, mas por que esses incêndios acontecem? Bom, as causas estão relacionadas principalmente com o fato de a gente perceber da característica do desenvolvimento da atividade agropecuária, né? Tanto é que aí eu trazendo essas estatísticas para vocês observem aí no gráfico, olha só, os queimados nos biomas brasileiros estão pegando Pantanal e Amazônia, mostrando que eles tiveram os maiores focos entre julho de 2019 e julho de 2020, porque isso é muito importante, tá, pessoal? Toda vez que pegarem dados para serem comparados de um ano para o outro, o período tem que ser o mesmo. Ou seja, eu peguei julho de 2019, julho de 2020.
entendeu? Ou seja, então nesse período, de julho de 2019 a julho de 2020, quais foram os focos de incêndio? Então eu fiz uma comparação dos 2 meses específicos, que geralmente são os meses onde você tem um dos maiores índices de incêndios nessa região. E a gente pode perceber que a Amazônia teve um aumento e o Pantanal também um aumento considerável. Cerrado aumentou pouco, mas aumentou e já tinha um índice bastante elevado. E dentro dessa condição, é só a gente raciocinar, porque eu vou perguntar, mas por que os incêndios, por que as queimadas acontecem? Ora, a região do Centro-Oeste, onde tem o Cerrado, o Pantanal, e o avanço para a região norte na Amazônia Legal, por exemplo, o que nós vamos ter aqui, pessoal? As áreas onde nós praticamos pecuária e agricultura intensiva, voltada para exportação. E dentro disso, quando a gente vai buscar as causas para as queimadas no Brasil, obviamente que a ideia está relacionada com o quê? Com a ação antrópica. E essa ação antrópica, ela pode ocorrer de 2 formas. Ela pode ser controlada, que é aquela ideia de você pensar numa técnica onde a queimada é utilizada. Vamos dar exemplos. Na colheita de cana-de-açúcar, apesar de ser proibido hoje, né, utilizar as queimadas por conta do risco que isso promove, mas existe essa condição. Por a ideia de fertilização dos solos, porque técnicas antigas, técnicas mais arcaicas, colocam que a própria cinza faça com que haja uma recuperação da fertilidade do solo. Outro fator, limpar o terreno depois que a madeira foi tirada, ou então para poder facilitar a criação de novas pastagens e promover também áreas para novas produções agrícolas. Isso fazendo de uma forma controlada. E existe também o vandalismo, né? Que é relacionado com uma forma criminosa, e aí está voltado para quê? Disputa por terras, áreas de exploração ilegal, e isso envolve também as áreas protegidas e onde temos a presença de populações tradicionais, principalmente os ribeirinhos, população indígena, que vai sofrer de uma forma muito intensa em virtude dessas queimadas que, na maior parte das vezes, são colocadas, são feitas de maneira criminosa, né? E nesse caso, mas por que a queimada, Flávio? Se a queimada prejudica. Mas o problema da queimada é que ela é de baixo custo. Então, por isso, se joga a ideia de fazer com que a utilização da queimada seja possibilitada, né? E aí, dentro disso, logicamente, porque mesmo fazendo de forma controlada, isso recebe uma crítica muito grande por parte dos ambientalistas. Por quê? Porque pode-se perder o controle. E quando perde o controle, isso vai tomando grandes proporções. E dentro dessa condição, além de você pensar, poxa, então é uma ação antrópica, sim, ainda tem um outro lado. E qual é o outro lado? É como nós estamos tendo uma política ambiental em relação ao nosso atual governo. Por quê? Porque o governo tem diminuído os investimentos, os recursos e está interferindo na gestão dos principais órgãos que poderiam combater o desmatamento e as queimadas. Por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes. Então, dentro dessa condição, o fato do governo ter esvaziado recursos e ainda ter a ideia de, em muitos casos, a anistia de crimes ambientais, dá uma ideia, leva, né, uma condição de raciocinar que é uma impunidade. Né? Ou seja, o criminoso pensa, poxa, eu fui anistiado, eu queimei e fui anistiado. Ou seja, fui perdoado. Então, dá a impressão que pode-se repetir aquele crime porque a impunidade vai se tornar um fator comum. E, consequentemente, a forma que a política é aplicada, ela acaba esvaziando o discurso de que tem que promover ações que evitem o desmatamento, que evitem as queimadas. Então, isso também fica muito claro. Aí muita gente pergunta assim, Flávio, mas eu já ouvi dizer que existem as chamadas queimadas espontâneas, né? As chamadas queimadas naturais. Pô, existe mesmo. Principalmente quando você tem baixa quantidade de precipitação, quando
umidade do ar está muito baixa, então você pode ter uma combustão espontânea. Mas essa combustão espontânea, raramente, ela vai ser a causadora de incêndios de grandes proporções. Beleza? Ou seja, então não tem uma relação entre falta de chuva e foco de queimada. Ah, Flávio, mas quando falta chuva fica mais seco. Então, a possibilidade de queimar é maior. A possibilidade da queimada se alastrar é maior. Mas tem que ter o fator que inicia a queimada. E geralmente esse fator não é uma causa natural, e sim uma ação antrópica. Aproveita-se do período mais seco, onde colocar fogo, facilmente esse fogo vai alastrar. Isso, consequentemente, vai trazer impactos ambientais de grandes proporções. E quando pensamos nesses impactos, quais seriam os impactos? Vamos pensar no Brasil. Poxa, a gente tem uma grande biodiversidade, a perda dela. Quem não viu aí os noticiários, né? Os animais silvestres, o caso dos animais que foram tendo as patinhas queimadas, eles não conseguiam nem se locomover para fugir do fogo, né? E a perda da biodiversidade é muito grande, fauna e flora, e além da questão da sobrevivência de povos tradicionais, né? Que dependem do ambiente para que eles possam sobreviver. E dentro dessa condição, isso do ponto de vista Brasil. Agora se raciocina isso no mundo inteiro. Olha o desequilíbrio que isso promove, né? Vamos pensar. Lembra quando já estudou sobre os rios voadores? Né? O que fala? O que são os rios voadores? A umidade proveniente do Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, onde tem um índice de evaporação muito grande. Esse vapor d'água proveniente do oceano, ele vem para o continente através dos ventos alísios. Chega no continente, condensa, promove chuvas. A floresta amazônica absorve essa água e devolve essa água por evapotranspiração. E continua causando grandes chuvas na região. Tanto é que os cientistas falam que existe mais água na atmosfera amazônica do que no próprio rio Amazonas. E essa umidade toda, esse vapor d'água, ele vai em direção à parte oeste da América do Sul, encontra a barreira do relevo, que é a Cordilheira dos Andes, e volta para o interior do continente, provocando chuvas, principalmente trazendo chuvas para o restante do Brasil, região sudeste, região sul, outros países da América do Sul. Então, no momento que você tem um desequilíbrio, causando com isso mudanças climáticas, aumento da poluição do ar, diminui a fertilidade do solo, ou seja, há condições para o solo se tornar mais ainda degradado. E dentro dessa condição, você vai perceber que isso vai chegar onde? Nas cidades. E quando chega nas cidades, quem lembra que recentemente São Paulo teve toda encoberta, né, por uma névoa, toda cinza. E por quê? Justamente porque isso foi relacionado com problemas que não aconteceram em São Paulo, mas que foram promovidos em outras áreas e, consequentemente, a conexão relacionada à circulação das massas de ar, isso fez com que interferisse em São Paulo. E junto com a própria poluição da região, que é muito industrializada, e que isso acaba causando aumento dos problemas respiratórios. Aí você raciocina, a gente está vivendo uma pandemia de uma doença que afeta o sistema respiratório. Então, olha que condição negativa quando a queimada acontece e ela vai ter uma consequência não apenas local, isso abrange um país inteiro, o mundo inteiro por conta dos desequilíbrios. E aí, dentro dessa consequência, você vai imaginar assim, poxa, grandes consequências ambientais. Se tem grandes consequências ambientais, nós vamos ter perdas econômicas. Tá? Perdas econômicas por quê? Porque, logicamente, quando você tem muito fogo, você tem que combater o fogo. E se combate o fogo, gasta-se dinheiro para combater o fogo. Né? Isso vai afetar a produção da agricultura e da pecuária. Porque se você tem grandes e vastas áreas que foram atingidas, até recuperar essas áreas para poder utilizar na pecuária e na agricultura, isso vai demandar tempo. E sem contar com a ideia do seguinte, nós temos o fator que a própria floresta de pé,
ela permite a manutenção da umidade do índice de chuvas. Se chove, é bom para a agricultura. Se não chove, vai ter que gastar com irrigação. Então, estão percebendo que você tem uma série de conexões e que elas vão, de certa maneira, no momento que elas se desconectam, elas vão causando grandes prejuízos. E outro fator, né, que é muito importante, é a questão da política interna, né? Porque a política interna faz com que, por exemplo, o país ameaça deixar os programas internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né? No qual, por exemplo, o Brasil prometeu recuperar a Amazônia, diminuir a poluição. E no momento que você percebe esse tipo de ação, você tem uma reprovação da comunidade internacional. E se a comunidade internacional ela reprova atitudes como nossas, achando isso negativo, isso pode causar retaliação econômica. Aí você vai pensar assim, retaliação econômica, os caras querem intervir no nosso território? Intervir é uma questão que o raciocínio a gente tem que ter soberania sobre o nosso território. Lógico, quem manda no nosso território somos nós. Mas a forma que a gente está gerindo esse território, e isso podendo ter implicações globais, pode gerar uma retaliação econômica. Por exemplo, os europeus já chegaram a mandar uma carta, né, para o Brasil do ponto de vista de cobrar o Brasil sobre ações efetivas que visem preservação do meio ambiente. Mas os europeus já destruíram o ambiente deles e agora está querendo intervir no nosso? Olha, isso é uma questão dos europeus, que de certa forma também não tem as áreas florestais deles. O interesse deles aqui não é apenas dizer, vamos preservar a Amazônia, porque tem todo um interesse do ponto de vista até da sobrevivência deles, do ponto de vista também econômico, mas a gente como país, a gente como Brasil, a gente tem que pensar nisso. E sem contar que existem ações e possibilidades de manter florestas de pé e ter desenvolvimento econômico, ter a condição de tornar o ambiente, com as práticas sustentáveis, com a busca de energias renováveis, novas fontes de emprego, onde a sustentabilidade se faz justamente na condição de compatibilizar o equilíbrio do ponto de vista do desenvolvimento econômico e da preservação dos recursos naturais. E aí você vai pensar, poxa, Flávio, tem alguma ação que a gente possa pensar para evitar as queimadas? Olha, para evitar a queimada, pessoal, o que a gente precisa? De leis ambientais rígidas. Flávio, nós temos as leis. Temos, mas a aplicação dela, a efetividade dessas leis, do ponto de vista da punição, como eu já disse anteriormente, para não dar o sentimento de impunidade, tipo, cometo crime, ganho uma anistia, um perdão, pago ali uma dívida, faço um tipo de reflorestamento que não é tão eficaz, isso acaba se tornando facilmente contornado. Então, a gente tem que ter um contexto, né, muito grande relacionado à sociedade e também ao setor privado, ou seja, a população tem um papel importante, né, do ponto de vista de cobrar órgãos públicos, de empresas, né, da forma que elas fazem com que haja a produção, e as instituições ambientais ajudando na ideia de levar a um perfil de raciocínio sobre mudança de hábitos de consumo, a busca por questões mais ou produtos mais sustentáveis, né? Flávio, está muito utópico. Não é utópico. A questão é que tem que ser colocado em prática. Só que, por outro lado, a economia, ela sempre sobrepõe. Então, qual que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro? Então, essa é a maneira que o capitalismo faz. E é isso que países, principalmente como nossos, que são subdesenvolvidos e querem trazer, querem buscar um desenvolvimento, acham que é o caminho mais fácil para se atingir. Ele pode ser um caminho mais... ele pode ser um caminho que repita o que outros países, os desenvolvidos, fizeram. Mas não quer dizer que esse caminho que os países desenvolvidos fizeram para se tornar ricos
seja o caminho que a gente tem que seguir, porque nós temos características específicas no nosso território. E aí, pensando nessa condição, você pergunta para mim, Flávio, como que esse assunto poderia aparecer na prova? Então, vamos lá. No ponto de vista do Enem, eu acredito que pode aparecer falando sobre biomas e os impactos. Especificamente falar das queimadas de 2020, não acredito, por conta do banco de questões, do momento em que a prova é feita. Quem fizer outros vestibulares, por exemplo, a UERJ, né, vestibulares de São Paulo, aí sim, pode aparecer questões específicas falando sobre a condição das queimadas no Brasil, os impactos. Quem faz vestibular seriado, tá? PISM-1, poxa, PISM-1 é geografia física, tá? E aí sim, pode cair uma questão aberta, pedindo para relacionar, pedindo para utilizar o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E associar com as áreas em que acontecem os principais impactos, associando isso também com os principais biomas brasileiros. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tá joia? No mais, contem comigo. Agradeço a vocês que estão aqui até o final, assistiram, ouvindo falar essa frase agora com vocês. E agradecimento por estarem se esforçando e valorizando também o trabalho de todos nós professores. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, obrigadão.